Então vamos lá, pessoal, boa tarde. Agora já está gravando. Deixa eu começar a falar com vocês sobre o formulário de presença, né? Eu sempre falo todas as aulas, não fica gravado, porque eu falo antes da gente começar a gravar, né? Mas só para enfatizar aqui, ó, não esquecer de preencher o formulário de presença, tá? Já coloquei aqui a atividade de hoje, tá? Então não deixem de preencher. Isso aqui é obrigatório, vocês já sabem, né? Que é o que consta que lança a presença para vocês aí para o preenchimento desse formulário. Não adianta nada você preencher, ó, você participar da live aqui e não preencher esse formulário, tá? Consta como falta. Então é importante que vocês preencham isso aqui, ó. E para vocês terem um controle sobre o que vocês já preencheram ou não, sempre marque essa opção aqui embaixo, ó, para enviar uma cópia para vocês, tá? Eu sempre aviso, mas estou avisando aqui de novo. Tranquilo? Já coloquei aqui o slide da aula de hoje. E é isso. Tá? Vamos começar aqui. Se alguém tiver alguma dúvida geral, né, que eu não falei nada ainda do assunto aqui, boa tarde, Pedro. Pode ficar à vontade que eu falo. Algumas coisas eu falei aqui antes de começar a gravar. Tipo distribuição dos pontos. Esse trimestre são menos aulas, tá? Em slide, né? Tipo assim, aula 13, 14, 15, 16, então são menos exercícios. Então, vão ter menos pontos de slides. E provavelmente a gente vai fazer 2 trabalhinhos, tá? Então, é isso daí que a gente tem como perspectiva, tá? Para o nosso trimestre. Algumas pessoas estão em dúvida sobre a questão de horas. Durante a nossa reunião que aconteceu no segundo módulo, eu acho que foi no segundo módulo, eu mostrei para vocês a conta e desde aquele momento eu acho que vocês já estavam cientes que estava errado o cronograma da escola, né? Não colocando horas para eles. Então eu estou assumindo que está errado e vou dar as aulas, porque senão o conteúdo fica incompleto e não tem como eu dar nota, né? Eu tenho que fazer regra de 3. Então a escola ainda não falou nada comigo. Eu acredito que eles já devem ter notado que simplesmente faltou lá e tá ok. Tá? Então acho que é isso daí. Bom, mas se acontecer alguma coisa, alguma novidade, eu aviso vocês. Tá? Se eu vou fazer o esquema de fechar o Forms de novo, vou. Mesma coisa, tá? Para quem não está sabendo disso daí, deveria estar sabendo, mas se não está sabendo, eu vou falar agora. O que acontece? Aula hoje, segunda-feira. Quando chegar segunda-feira que vem, no final dessa palavra aqui, dessa frase, aparece escrito fechado. Então você tem uma semana para poder lançar sua participação, tá? Que é o tempo que a escola pediu. Se você lançar depois que está escrito fechado aqui, ó, não consta como presença. Então, assim, lançou como fechado é a mesma coisa de não ter lançado. Tá? Então, segunda-feira que vem, essa aula de hoje aqui fica fechada. Tá? Então, assim, aula de segunda-feira, fecha na outra segunda. Aula de quarta, na outra quarta. Aula de sexta, na outra sexta. Tá? Nós não temos necessidade nesse módulo de ter aula todas as segundas, quartas e sextas. Só avisando vocês, tá bom? O terceiro trimestre ele tem mais trabalho, mais exercício e menos aulas. Então, o mais comum é que nós tenhamos aulas segunda e quarta ou segunda e sexta. Tá? Isso aí é o que provavelmente vai acontecer quase todas as semanas. Então, raríssimas as semanas aqui. Se tiver, vai acontecer uma, talvez por sei lá, alguma necessidade que vá ter aula segunda, quarta e sexta, mas o mais normal é que seja segunda e quarta, tá? Vocês pediram para rediscutir a questão do horário? Depois a gente discute. Eu monto um forms aqui, semelhante ao que eu fiz no primeiro trimestre, e vocês façam a votação de vocês. Eu não ligo não, eu dou aula a qualquer horário, inclusive à noite, se vocês quiserem. Para mim é completamente indiferente, sabe? Se você quiser ter aula 8 horas da manhã, 2 da tarde, 8 da noite, para mim, sossegado. Tá? Então, eu... Não, só tô dando exemplo, viu, John?
Não, aí meia-noite não, porque meia-noite eu já parei de funcionar, entendeu? Mas assim, eu não tenho restrição de horário não, tá bom? Não precisa ficar preocupado com isso não, mas eu vou manter a mesma coisa que eu fiz no outro, né? Os horários mais votados são os horários das aulas, tá? Isso aí eu vou respeitar, isso é óbvio, né? Até porque não faz o menor sentido eu abrir um negócio para vocês votarem e eu ignorar o resultado da votação, né? Aí não, é preferível não ter votação, tá bom? Então, é só vocês marcarem lá com consciência quais os horários que vocês querem, beleza? Alguma dúvida com relação a isso aqui? Beleza. Deixa eu falar da recuperação. É, Provavelmente hoje à noite eu passo o trabalho da recuperação, tá? Se eu não passar hoje à noite, eu passo amanhã de manhã. Então, as pessoas que ficarem de recuperação têm o trabalho de recuperação para poder fazer. 2 semaninhas, tá? Então, essa semana e a próxima. Tranquilo? Então, beleza. Então é o seguinte, avisos dados, vamos começar nosso 2021 com o pé direito, falando aqui de orientação a objetos com Java, lembrando que Java é a linguagem base aqui, né, de referência, mas se você quiser fazer com C Sharp, fique à vontade. Eu, inclusive, prefiro programar em C Sharp do que em Java. Tá? Deixa eu falar com vocês um comentário que eu fiz a respeito de algumas coisas que eu vi com relação à orientação a objeto, tá? Do exercício que vocês me entregaram. Tem muita gente que está utilizando a orientação a objeto como se fosse programação estruturada, tá? Então, a pessoa só trocou a linguagem, ela não trocou o modo dela de pensar. E isso faz com que o código fique pior do que você programar estruturado. Por quê? Se você pensa em programação estruturada, você tem que utilizar uma linguagem estruturada. Se você pensa na modelagem do seu programa orientado a objeto, você faz orientado a objeto. Agora, se você pensa na modelagem do seu programa estruturado e programa orientado a objeto, vira uma bagunça. Tá? Se você pensa orientado a objeto, dá até para fazer um contornozinho estruturado. Mas se você pensa estruturado e programa orientado a objeto, aí o negócio vira uma bagunça. Entendeu? E eu vi um, uma certa quantidade de trabalhos fazendo isso. Por exemplo, se você criou uma classe chamada constantes, de cara você já está com dificuldade de fazer modelagem orientada a objeto. Tá? Então, assim, primeira dica: se você pensou em criar uma classe chamada constantes e colocar lá dentro todas as constantes, você já está com dificuldade em modelar as coisas com orientação a objeto. Porque isso não faz o menor sentido do ponto de vista de orientação a objeto. Tá? Você vai colocar suas constantes na classe que ela faz sentido. Então, se você está criando constantes relacionado com o cliente, as suas constantes estão na classe de cliente. Se você está criando coisas relacionadas com, sei lá, funcionário, ele fica na classe de funcionário. Você não cria uma classe genérica chamada constantes e coloca constante de cliente e de funcionário lá, entendeu? Isso não faz sentido. Deixa eu ler alguns comentários aqui. Enquanto eu vou falando aqui, eu não vejo os comentários. Deixa eu ver aqui. Esse conteúdo de PO vai pegar o básico? Vai, sim, vai pegar o básico, tá? Você vai ajudar em C Sharp, etc. Tipo, meio que na tradução do Java para o C Sharp. Já ajudo? Ajudo sim. Tá? Então, voltando aqui. Então, se você está com um pouco de dificuldade em organizar suas classes, a gente vai começar a trabalhar com isso agora mais profundamente.
Então, o que acontece? Como você vai fazer exercício de orientação a objeto, você não vai mais programar em C. Eu dei a opção de vocês programarem orientados a objeto desde o início do ano passado, né? Para que vocês fossem acostumando com a sintaxe. Mas agora a gente está no assunto de orientação a objeto. Então vocês não podem mais fazer o trabalho em C. Então eu vou ter oportunidade de trabalhar mais perto dessa questão de orientação a objetos. Tá? Então vocês não têm mais a opção de programar em C. Só frisando isso aqui. Nosso assunto daqui para frente é orientação a objeto. Então, ou você faz em Java, ou você faz em C Sharp. Os slides estão em Java, mas eu aceito em C Sharp. Se precisar fazer o mapeamento de um em outro, eu ajudo. Eu gosto mais de C Sharp, já comentei com vocês. É uma linguagem que para mim é tipo o Capitão Planeta, sabe? É a união dos poderes. Eu adoro C Sharp. Não é a linguagem que eu mais programo, tá? A linguagem que eu mais programo é C. Mas C Sharp, para mim, é a união dos poderes. Ó, você precisa de passagem por valor? Tem. Você precisa de passagem por referência? Tem. Entendeu? Você precisa do conceito de constante? Tem. Entendeu? Tudo que você precisa tem lá. Entendeu? Então, assim, eu gosto muito. Você precisa de desempenho? Tem também. Sabe? Você precisa de coisa de diagnóstico? Tem. Então, todo mundo que é meu aluno está cansado de saber que eu sou Microsoft fã. Sabe? Sou mesmo, eu assumo. Eu uso o sistema operacional da Microsoft, eu uso as ferramentas de desenvolvimento da Microsoft e gosto do que a Microsoft faz com relação a isso aí. Não é tudo da Microsoft que eu acho que seja 100%, mas para mim, em ferramenta de desenvolvimento, é fantástico. Tá? Então, eu gosto de C Sharp e gosto do Visual Studio como ferramenta para programar em C Sharp. Tá bom? Deixa eu ver aqui o que a Ava falou aqui. Peraí, não, deixa eu ler algumas coisas aqui para trás. O Sérgio falando, então mesmo programando em PO como se fosse linguagem estruturada, não perdemos ponto no trabalho por isso, já que está começando agora. Então, não perdeu ponto nesse assunto, não. Por exemplo, se você foi lá e criou uma classe chamada constantes, você não perdeu ponto por isso, não. Tá? Mas se você não soube organizar as suas classes com relação aos módulos do trabalho, aí sim. Então, por exemplo, a gente tinha a questão lá do cara livro, né? Então, se você não soube organizar o seu TAD de hash, se você não soube organizar o seu TAD de lista, se você não soube organizar o seu TAD de postagem, não, seu TAD não, a sua classe de postagem, essas coisas, aí sim você perdeu o ponto. Não por ter criado uma classe de constantes, tá? Mas por não ter modularizado adequadamente, que é coisa que vocês já estão fazendo desde o ano passado, aí sim, aí perdeu. TAD, tipo abstrato de dados. Tipo assim, lista, fila, pilha, hash, árvore, isso, entendeu? Isso é um TAD, tipo abstrato de dados. Então, por exemplo, uma pilha é um tipo abstrato de dados, porque ela não é uma pilha de livros, ou uma pilha de caixa, ou pilha de qualquer coisa, é uma pilha, entendeu? Então, ela incorpora todo e qualquer conceito de pilha, entendeu? Deixa eu ver aqui o que é mais. Aí o Rafael falando que C Sharp é muito maior, vamos ver a Ava aqui. Falando em PO, você tem uma dica de como seria bom organizar os namespaces? O namespace, o que acontece? Quase toda a sua aplicação, ela costuma ficar num namespace. Agora, quando você vai organizar módulos que podem ser utilizados em outros lugares, então vamos supor, eu estou criando pilha, tá? Só que a gente está no contexto de pilha aqui. A pilha, ela não necessariamente ela faz parte do seu cara livre. Então,
A sua pilha pode ficar num namespace diferente, tipo assim, TADs úteis, sei lá, tô dando um nome aqui qualquer, para vocês entenderem o conceito. E lá você coloca pilha, porque depois você pode pegar esse namespace inteiro e levar para outro lugar e utilizar. O fato de você ter criado uma pilha não é para ela ser utilizada só no cara livre. Ela é feita para poder ser utilizada em qualquer lugar. Então, o mais comum é que ela não pertença ao namespace da sua aplicação. Tá bom? Esse é o mais normal, que ela vá pertencer a um outro namespace. Agora, a sua aplicação tem lá, por exemplo, postagem, tá? Então vamos supor que postagem ela seja completamente independente, supondo, tá? Ela não é, mas vamos supor que ela seja completamente independente do perfil. Então, o mais comum é que a postagem faça parte de um namespace diferente, para que ela possa ser reutilizada em outro contexto. Tá? O mais comum, quando a gente vai reutilizar código, é que a gente leve um namespace inteiro. Isso é o padrão. Significa que você colocou ali dentro coisas que fazem sentido estarem juntas. Então, se elas fazem sentido estarem juntas e você vai reutilizar, o mais comum é que você reutilize tudo. Então, por isso que a gente costuma levar o namespace inteiro com tudo que está lá dentro. Tá bom? Então, essa é mais ou menos a regra da mão direita de organização do namespace. Tá bom? Agora, se, por exemplo, o seu perfil e a sua postagem eles estão intimamente ligados e um não funciona sem o outro, eles não fazem sentido estarem em namespaces diferentes. Tá bom? Entendeu a ideia, né? A regra da mão direita. Beleza. Dos 57 slides, quantos a gente vai ver hoje? Seguinte, Alexandre, você vai ver aqui que muita coisa aqui é revisão. Tá? Então, a gente vai ver pelo menos metade aqui, né? Porque já passou aqui uns 20 minutos da aula, pelo menos metade. Ah, mas a parte que a gente vai agarrar aqui um pouquinho é a parte de UML, tá? Porque o UML vocês não viram. Isso aqui. Tá? Essa parte aqui vocês não viram. E olha que a gente vai ver a ponta do iceberg de UML. Ah, é a ponta da ponta. Nós vamos ver só diagrama de classes. Tem diagrama de um tanto de coisa, mas a gente vai ver só diagrama de classes de UML, que é o que é mais útil aqui pra gente, tá bom? Vamos ver aqui o que o Eric escreveu. Em Java eu crio uma classe private dentro... O que seria esse ED aqui? Pera aí. Dentro da ED... Ah, da estrutura de dados? Não, é o seguinte. É uma linguagem de modelagem, tá? O Alexandre. É uma linguagem de modelagem universal, assim. O que acontece, o Eric? Vamos supor que eu esteja implementando uma lista, igual o exemplo que você acabou de dar aí. Então, você está implementando uma lista, tá? Não é comum, pelo menos não é esperado, que a pessoa saiba de que é feita a sua lista. Ela pode até saber pelo nome. Então, por exemplo, se você está utilizando um array list, está na cara que a sua lista é implementada com array. Mas uma coisa é ele saber, outra é ele conseguir acessar e utilizar essa informação. São duas coisas distintas. Então, por exemplo, se você está implementando uma lista e quer organizar os itens da lista de maneira que eu consigo ligar um no outro, tipo assim, uma lista encadeada, mas que o cara não consiga ver como isso está sendo organizado, aí o que eu faço? Eu faço uma classe privada dentro da outra classe. Porque aí eu organizo aquele item lista dentro da lista, aquele item lista não é confundido com nenhum outro item lista existente, porque aquele item lista é exclusivo daquela classe de lista, tá? E o usuário não tem acesso, porque como ela é uma classe privada, é impossível de você exportar ela. Entendeu? Não tem jeito de você dar um return num item lista, porque ela é privada, ela não é visível fora da classe. Então isso faz com que mesmo que você queira fazer uma coisa que não devia,
que é exportar a organização interna da sua classe, você não consiga. Tá? Então, uma outra regra da mão direita aqui é o seguinte, a gente sempre começa com o mínimo de visibilidade. Tá? Então, assim, é private em tudo. Tá? Esse é o mínimo de visibilidade. A menos que você já tenha feito toda uma ideia de o que vai ser privado, o que vai ser protected, o que vai ser, no caso do Java, package, que não tem esse conceito em C Sharp, e o que vai ser public, você não começa colocando public, tá? Você começa colocando private. Se houver necessidade que você esqueceu de modelar adequadamente, você aumenta a visibilidade, tá? Mas não começa deixando tudo visível, não. Porque se você começa deixando tudo visível, os lugares que vão utilizar, depois na hora que você trocar a visibilidade, diminuir a visibilidade, aquele cara não consegue usar mais. Tá? Então você nunca pode diminuir a visibilidade de alguma coisa. Você sempre pode aumentar. Não significa que deva, não. Eu só estou falando que você pode. Diminuir, nunca. Aumentar, pode. Tá? Então, como você nunca pode diminuir, mas pode aumentar, então a regra da mão direita é que você comece sempre com o mínimo de visibilidade e dê visibilidade caso seja necessário. Tá? Mas o legal mesmo é que você faça o planejamento da sua interface antes para saber o que você quer exportar. E o restante é tudo private. Beleza? Mas a gente vai trabalhando com isso aí com mais carinho à medida que a gente for implementando as coisas. Tranquilo? Então, assim, eu dei só uma passada geral aqui com vocês e respondi algumas dúvidas, né? Mas, se você está com dificuldade em pensar em orientação a objetos, esse paradigma de programação, agora é a hora de colocar esse cara em prática, tá? De exercitar. Porque agora você não pode fazer mais os exercícios em si. Tranquilo? Então vamos lá, vamos começar aqui. Então, orientação a objetos com Java. Ó. Ao término dessa aula, que não significa hoje, né, dessa aula 13 aqui, você será capaz de dizer o que é e para que serve orientação a objetos. Tá? Isso aqui eu acho até bem difícil. Bom? Conceituar classes, atributos e comportamentos. Isso aqui é legal. Entender o significado de variáveis e objetos na memória. E criar um diagrama UML, diagrama de classes. Diagrama de classes. Tá? Um diagrama qualquer, não. Um diagrama de classes. Beleza? Então vamos lá. Qual que é a nossa motivação aqui? A gente já até começou, né, a falar um pouco, já tivemos aula e oportunidade de mexer com orientação a objeto. Não foi todo mundo que quis usar, mas agora a gente já vai ter que tocar nisso. Então, qual que é a nossa motivação aqui? Ó? Orientação a objeto é uma maneira de programar que ajuda na organização. Por quê? Porque agora eu vou colocar as coisas dentro de uma classe, então todo mundo que faz sentido estar dentro daquela classe fica lá. Tá? Então eu começo a deixar as coisas mais agrupadas. E eu consigo controlar a visibilidade de uma maneira bem melhor do que eu fazia em C, por exemplo. Então, se eu tinha uma função e eu não quisesse que aquela função fosse utilizada fora daquela unidade de compilação, tipo o seu arquivo.c, você ia lá e colocava a palavra static na função. Beleza. Mas acabou. Isso daí é o máximo que você podia fazer de controle. Tá? Porque se você esquecer de colocar a palavra static, nada impediria da outra pessoa escrever o protótipo da função no arquivo.c dela e usar. Então, mesmo que você não tenha exportado no ponto .h, o cara está usando sua função. Agora, com orientação a objeto, não. Orientação a objeto, você colocou private, acabou. Filhão, não mexe aqui não. Tá? Então, você consegue organizar as coisas melhor. Tá? Orientação a objeto vai ajudar a organizar e escrever menos, não necessariamente, tá? Não necessariamente a parte de escrever menos. O mais comum é que você tenha que escrever menos mesmo, tá? Por quê? Se você está fazendo referência ao próprio objeto, não precisa ficar passando ele como parâmetro, né? Você usa o this e pronto, acabou. Então, a tendência é que você vai escrever menos. Mas algumas coisas orientadas a objeto, elas são mais verbosas que orientadas que programação estruturada. Então, para algumas coisas, você tem que
O Alexandre, eu falo de polimorfismo mais para frente, tá? Deixa a gente chegar nessa aula e aí eu falo desse assunto, beleza? É que não fui eu que fiz os slides, né? Vocês já sabem disso. O assunto de polimorfismo, que é você se passar por outro. Então, por exemplo, assim, vamos supor, sei lá, dá um exemplo ruim aqui, como todos que eu dou. Você tem um lugar que espera uma lâmpada, tá bom? E aí você pode chegar e passar uma lâmpada incandescente, entendeu? Você pode passar qualquer lâmpada, porque o lugar espera simplesmente uma lâmpada. Isso é polimorfismo. Tá? Então, tem a ver com herança, né? Mas tem a ver também com comportamento. Então, na hora que chegar lá no assunto de polimorfismo, eu falo um pouquinho mais. Tá? Mas a ideia é que você possa passar como referência objetos que não são necessariamente da classe que você está esperando, né? Que pode ser filhos dela e outras coisas, tá bom? Sim, um filho pode fazer o papel do pai, tá? Se eu tivesse que traduzir isso daqui rapidamente, é assim, é o filho fazendo o papel do pai, tá? Mas não significa que o filho faça exatamente a mesma coisa do pai, tá bom? Então, por exemplo, a luz incandescente, ela não é exatamente igual a uma luz fluorescente, uma luz de LED, entendeu? Mas ela faz o papel de lâmpada, tá bom? Mais ou menos, tá, o Henrique? O Henrique está perguntando, porque não está aqui na parte que está gravando, com downcast e upcast, tá? Mais ou menos. Tá bom? Mas na hora que chegar lá no polimorfismo, eu não lembro quantas aulas aqui para frente, mas na parte de polimorfismo a gente vê isso aqui com mais carinho, tá bom? Mas vamos lá. Então é o seguinte, você basicamente vai começar a concentrar as suas coisas dentro das classes conforme elas deveriam estar. Então, se você antes em C criava um arquivo chamado cliente.c, é bem provável que as suas coisas agora fiquem dentro da classe cliente. E você vai ter mais controle para poder organizar as coisas que você tinha em C. Então, você consegue fazer as coisas melhor. Então, só frisando aqui que não necessariamente você vai escrever menos. O mais comum é que sim, mas não necessariamente menos. Porque algumas coisas em orientação a objeto, elas são mais verbosas que orientação estruturada. Então, você tem que escrever mais para fazer a mesma coisa, tá bom? Então, vamos lá. Continuando aqui. Como que eu faço para criar um tipo? Um tipo nada mais é do que uma classe, tá? O que acontece? O fato de eu ter uma classe não significa que eu possa ter um objeto daquela classe, não. Tá? Então, vamos supor, se eu criar um consultor privado, eu não consigo ter objetos daquela classe. Só para explicar para vocês que eu preciso ter a classe para ter o tipo. Tá? Ou ter uma interface, alguma coisa relacionada com isso para ter um tipo. Mas o fato de eu ter um tipo não significa que eu tenha um objeto daquilo dali, não. Então, nós vamos começar a separar o conceito aqui de modelo, tá? E do objeto propriamente dito. Mas vamos seguir esse exemplo que está aqui no slide. Ó. Então, considere um programa para um banco. É bem fácil perceber que uma entidade extremamente importante para o nosso sistema é a conta. Então, você tem uma entidade chamada conta, então é provável que no seu sistema você vá ter uma classe chamada conta. Agora, de que essa classe conta é composta e quais os relacionamentos com quem ela interage, isso daí faz parte da sua modelagem, tá? Que aí a gente vai começar a fazer aqui, ó. Então, nossa ideia aqui é generalizarmos alguma informação juntamente com as funcionalidades que toda conta deve ter. Então, o que toda conta tem e é importante para nós? Número da conta, nome do dono da conta. Se a gente for um pouco mais genérico, pode até ter donos da conta, né? Se for uma conta conjunta, por exemplo, ela não tem um dono só, ela tem mais de um dono. Saldo e limite. Tá? Então, por exemplo, se você tem uma conta no Banco do Brasil, você tem um limite de R$100.
Você abriu sua conta, você ganhou um fantástico limite de R$ 100. Então, mas em geral é isso daqui que você precisa de informação para poder modelar uma conta, tá? E vamos ver. O que toda conta faz e é importante para nós? Vamos lá entender essa questão aqui de o que a conta faz. Observe que aqui eu tenho dados da conta. E aqui eu tenho as operações, as ações que são aplicadas na conta. E isso é muito importante a gente entender agora, porque se eu estivesse fazendo em C, os meus dados e as minhas ações, elas estão em locais distintos. Então, o que é mais comum eu fazer em C, que vocês estão acostumados? É eu ter uma estrutura com os dados da conta e ter arquivo C com as funções que vão operar sobre esses dados. Agora, quando eu tenho orientação a objeto, os dados e as ações, elas estão juntos na mesma classe. Tá? Então, por isso que facilita um pouco aqui a nossa questão de organização. Que agora está todo mundo junto. Então, se as minhas ações são aplicadas sobre aqueles dados, eu tenho que ter funcionalidades na minha classe que façam aquelas ações. Então, por exemplo, se eu tenho aqui sacar uma quantidade de dinheiro X, é provável que eu vá ter algum método na minha classe relacionado com sacar. E esse sacar vai manipular os dados. Então, o que é interessante aqui? Não é um cara externo que altera o dado da conta. Quem altera o dado da conta, no caso aqui o saldo, é a própria conta. Agora, é alguém que pediu, isso é óbvio, né? Assim, ela não faz por conta própria, alguém pediu. Então, vamos supor, eu cheguei lá no caixa eletrônico e mandei sacar um dinheiro, eu pedi para realizar a operação de sacar. Mas se ele vai sacar ou não, depende única e exclusivamente da conta. Porque se a conta acha que ela não tem como sacar, ela não saca. Tá? Então, quem opera sobre os dados é a própria classe. E claro que com interação com outras classes, né? Tipo é isso que eu falei, de pedir. Tá? Então, depositar uma quantidade de dinheiro, imprimir o nome do dono da conta ou os donos, devolver o saldo atual. Tá? Observe que aqui, ó, isso aqui é uma coisa que eu vou até colocar uma setinha aqui. Tem a ferramenta de seta, né? Mas não posso perder minha habilidade de desenhar aqui, não. Porque senão eu vou desenhando pior com o tempo se eu ficar sem desenhar. Olha só, isso daqui é uma coisa que pouca gente faz direito até agora, tá? Tem muita gente que associa a operação com a impressão. Tá? E isso aqui não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Então todo mundo acha, todo mundo não, eu estou generalizando, mas vocês entenderam. Então, por exemplo, que você chamou a função lá de saldo, você quer ver o saldo na tela, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ter uma função chamada imprime saldo, que chama a função que obtém o saldo. Tá? Então, a que obtém o saldo, ela só te dá o saldo. Então, ela pega aquele saldo e imprime na tela. Agora, muita gente ainda está associado com a ideia de que tudo tem que sair imprimindo e não tem nada a ver. Sabe, a parte de impressão, de obter os dados, isso é interação com o usuário. Eu posso modelar minha classe inteira de conta sem imprimir uma letra, nem interagir com o usuário nem um segundo. Em algumas lives que eu fiz com vocês, aquela do hospital, como é que chamava o hospital? Eu esqueci. Era uma analogia com Albert Einstein, mas eu esqueci. Isaac Newton, né? Acho que era Isaac Newton o nome do hospital que eu inventei. Isso. Então é o seguinte, naquela live lá que eu fiz do Isaac Newton, eu
Eu não tive interação com o usuário lá se eu não quisesse, entendeu? Você pode fazer uma classe inteira que não tem interação com o usuário. Então, gente, não precisa ficar colocando coisa de imprimir o tempo todo, não. Até porque, se você coloca coisa de imprimir na sua classe, você está atrelando a sua classe a um conceito de, provavelmente, né, se você está usando o System Out println, com a questão de ter um console. Sendo que você pode resolver usar sua classe de conta e fazer um programa com interface gráfica. Então faz sentido um programa com interface gráfica ficar imprimindo no console? Não faz. Então você pode ter a modelagem das suas classes inteira, o seu sistema, tá? O que eu vou chamar aqui de camada de negócio. Nossa, gente do céu. Camada de negócios, tá? O mais comum é que até a camada de negócios do seu sistema não tenha nenhuma interação com o usuário. O seu sistema ele tem que funcionar inteiro, sem perguntar nada para o usuário, nem imprimir nada, nem fornecer nenhuma informação. E aí depois, em cima aqui, ó, é que você vai definir. Tá? Tem outras formas de organização, mas eu estou falando de camada de negócio para poder ficar um pouco mais fácil. Eu acho que é essa nomenclatura que a Virginia usou aqui nos slides dela. Aqui, ó, encapsulando a lógica de negócios. É exatamente. Então, o que acontece? A parte de iteração é outras 500, sabe? Então, eu cheguei e falei assim, me dá o saldo aí. Pronto, aí ele foi lá e retornou 100. Agora, o que eu vou fazer com esse 100 aí? Vou chorar porque eu não consigo pagar minha conta? Vou imprimir para o usuário? Vou colocar um alerta para ele? Pam! Você não tem dinheiro? Sabe? Isso é decisão minha. Mas o seu sistema inteiro ele tem que funcionar sem interação com o usuário até essa parte de camada de negócio. Tá? Então, eu só coloquei essa seta aqui para poder frisar. Eu vejo muita gente fazendo isso. Inserindo coisa de imprimir. Se o negócio deu pau, então, aí é que o cara gosta de imprimir. Entendeu? Foi lá e deu erro, o cara não levanta exceção, não. Ele vai lá e chama lá System Out println, nem usa o System Err, usa o System Out. Então, assim, já está imprimindo até no streaming de saída errado. Então, assim, o cara, além de estar imprimindo na hora que não devia, que ele devia estar levantando uma exceção, ele ainda usa o streaming errado de impressão. Então, muito cuidado com isso, tá? Eu tô frisando aqui porque eu vejo acontecer com bastante frequência. Isso aqui outras ações, né? Tipo, transferem uma quantidade de dinheiro de uma conta para outra, devolve o tipo da conta, entendeu? Então, sim, operações, tá? Coisa. A gente pode pensar em várias outras coisas aqui. Então vamos lá. Projeto de uma conta bancária aqui. As especificações, que seriam essas coisas aqui, né? Número da conta, nome, saldo e limite. Então tá aqui, ó. As especificações. Essas aqui são 3 contas. Então, se isso aqui for uma classe, isso aqui são 3 objetos. 3 contas distintas. Tá? Então, ao projeto da conta, isso é a definição da conta, damos o nome de classe. Ao que podemos construir a partir desse objeto, as contas de verdade damos os nomes de objetos. É isso aqui, ó, objeto, classe. Tá? Para utilizar a conta, precisamos instanciá-la. Instanciar é o quê? Criar um objeto a partir da classe. Tá bom? Podemos criar centenas de contas a partir dessa classe. Elas podem ser bem semelhantes, alguns até idênticos, mas são todos objetos diferentes. Então, eu posso ter, no caso aqui, ó, eu posso ter 2 caras com as mesmas informações, mas eles são objetos distintos. Tá? Então, vamos supor, um caso de conta aqui, ele não faz sentido, mas vamos supor que eu estou modelando bola. Tá? Então, eu vou lá e a bola tem cor, raio, volume e pressão. Supondo que sejam essas as informações.
eu posso criar duas bolas que tenham exatamente o mesmo raio, o mesmo volume, a mesma pressão e a mesma cor. No entanto, são duas bolas distintas. Então, elas têm os mesmos atributos, tá? Com os mesmos valores, e mesmo assim, eles são objetos diferentes. Leandro, você pode explicar novamente a diferença entre classe e objeto? Claro. A classe, ela é o molde que é utilizado para criar um objeto. Então, por exemplo, toda classe ela tem que ter número da conta, nome do dono da conta, saldo e limite. Então, todo objeto tem esses 4 atributos aqui, ó. Tá? Número da conta, nome, saldo e limite. Porém, o objeto 1 e o objeto 2, mesmo ele tendo os mesmos atributos, os valores dos atributos são diferentes. Tipo aqui, ó. Tá? Aqui tem o atributo número com esse 76.521, esse atributo cliente com o nome João, esse atributo saldo com 50.520, gordinha essa conta aqui, hein? Eu não faço isso aqui, só pode ser da Caixa ou do Banco do Brasil, o cara com um saldo desse e um limite de R$ 1.000. Mas vamos lá. Então, no objeto bolo, a forma, né, no caso aqui, seria a classe? Isso. Tá? E aí, o que eu vou acrescentar um pouquinho mais aqui no seu bolo, tá? Porque, além dele ter o formato, que é a forma do seu bolo, ele ainda tem outras coisas que estão relacionadas com o bolo também. Então, quando você criou o bolo, o que você utilizou para fazer o bolo? Você utilizou, sei lá, eu não sou entendido de bolo, não, mas faz de conta que você usou farinha de trigo, ou sei lá, fermentos, ou ovos e etc. Então, o que acontece? O seu bolo em si é o resultado de operar sobre esses ingredientes de uma receita. Tá? Então, assim, o seu bolo em si é um objeto. Tá? A forma dele deu o formato do bolo. Então, assim, todos os bolos que são feitos naquela forma, eles têm aquele formato. É um dos atributos do seu bolo, tá? Só que, por exemplo, se você faz um bolo de limão e um bolo de maracujá, eles têm o mesmo formato. Então, um dos atributos dele é realmente o formato, a forma dele, tá? Mas ele tem outras coisas que estão relacionadas com o bolo, que são os ingredientes, tá bom? Então, a forma está sim associada com a questão do bolo, mas não só a forma, entendeu? Por quê? O formato do bolo, que está associado com a forma, é um dos atributos do bolo. Sabe? Eu posso ter um bolo de limão feito numa forma quadrada e posso ter um feito naquela forma de bolo, tipo Maria da Paz lá, entendeu? E mesmo assim é bolo de limão. Então, uma das coisas é isso daí. Tá? Mas tem outras coisas também, não só o formato. Tá? Deixa eu ver o restante dos comentários aqui. Então, num bolo, a forma seria a classe? Eu já respondi, né? Assim, seria uma das coisas do bolo, tá? E está mais relacionado com o formato do que com o bolo em si, tá? Deixa eu ver aqui o John. Acho que a classe seria mais como uma receita. Isso, está associado com receita. Né? Eu acabei de falar isso aqui, né? Com os ingredientes e tudo. Não, o restante aqui que o John falou é o que eu tinha falado enquanto eu estava explicando aqui. Então, para você fazer um bolo, tá? Se eu tivesse que modelar o bolo, faz de conta que eu estou modelando ele aqui. Ele teria a forma, mas ele também teria os ingredientes. Entendeu? Para poder fazer o bolo. E aí, se você aplica esses ingredientes nessa forma e mais uma ação de assar, por exemplo, você tem o que você está chamando propriamente dito de bolo. Porque o bolo é o resultado de você aplicar os ingredientes com aquela quantidade numa certa forma e mandar assar, né, com uma temperatura e tudo. Então, o bolo em si, o objeto bolo,
ele é um conjunto de informações, tá? Não é só a forma do bolo, não. Beleza? Entendido? Beleza. Então, vamos lá. Aí, olha só. Aqui eu já acabei com o slide? Já acabei. Então, vamos lá. Começar a fazer o que a conta tem, né? E não o que ela faz. O que ela faz são as ações, tá bom? O que ela tem são os atributos dela. Então, ela tem 3 atributos aqui, ó. Número, dono, saldo e limite. Só para explicar para vocês. Aqui é porque a gente está no início do início do início. Tá? E a gente não está trabalhando bem com o conceito de privacidade. Mas você jamais começaria uma classe escrevendo dessa forma aqui. O mínimo que eu esperava é que você colocasse um private aqui, tá bom? Em todos os 4, tá? Porque eu não vou escrever 4 vezes. O mínimo que eu esperava é que tivesse 4 privates aqui. Porque a gente não começa dando mais visibilidade do que deveria. Tá? Eu falei isso alguns minutos atrás. Então é porque a gente não está trabalhando com o conceito ainda de visibilidade. Mas como eu já citei, e não tem nenhum problema da gente começar já fazendo as coisas da maneira correta, os atributos não costumam ser diferentes de private. Tá bom? Esse é o mais comum. Existem pouquíssimos casos que justificam você ter um atributo não private. Então, o mais comum é que, se você não sabe modelar direito ainda, o seu atributo ele deve ser private. Tá bom? Que mais? Então, já falei aqui, né? Número, dono, que a gente já viu que pode ter mais de um dono, né? Saldo e limite. String é uma classe em Java, que em si a gente não tinha, né? E não é um tipo primitivo, então não é escrito com letra minúscula, com letra maiúscula, é a classe string, então eu tenho um objeto do tipo string, diferente de número, saldo e limite, tá? Que existe a classe double, estou falando de Java, tá bom? Existe a classe double e existe o tipo primitivo double. São duas coisas distintas, tá? Aqui é tipo primitivo, aqui é classe. Tá? Consequentemente, objeto. No caso de string, não existe o tipo primitivo string. Então, é sempre objeto no caso de Java, tá? Em C Sharp, string é um tipo. Mas é porque no caso de C Sharp é o contrário. Tudo é classe. Entendeu? É o contrário daqui. Então, quando você tem um inteiro lá, na verdade, você tem um objeto do tipo inteiro. Mesmo que você escreva int. Entendeu? Você tem um objeto do tipo inteiro. E aqui existe essa distinção. Tá? Existe a distinção entre o tipo primitivo e o objeto associado àquele tipo. Tá? E lá no caso de C Sharp, não existe essa distinção. Você tem um objeto, então quando você escreve int, você tem um objeto do tipo int. Quando você escreve double, você tem um objeto do tipo double. Bom? Esses são os atributos da conta, né? Tá, isso aqui é o que a gente acabou de falar. Vamos lá, já temos uma classe. Como usá-la? Meto um new aqui, ó. Entendeu? Quando eu dou um new, o que ele vai fazer? Ele vai chamar o construtor daquela classe. E vai fazer, mas essa classe não tem construtor. Ó, primeiro que toda classe tem construtor. Não é possível ter uma classe sem construtor. Toda classe tem um construtor. Se você não escreve, tem um construtor implícito aqui, mas ele pode estar nesses pontinhos aqui também. Então eu estou afirmando que tem um construtor. Se tem um construtor, você dá new aqui, a menos que você crie um construtor que não é visível fora da classe. Se você criar um construtor que não é visível fora da classe, você não pode dar new naquela classe. Tá? Mas se é um pouquinho mais avançado, a gente vê mais para frente. Mas vamos assumir que tem um construtor e eu posso dar um new nela. Então, se tem um construtor, eu posso dar um new, eu crio uma conta usando o new. Tá? E como que eu faço para acessar as coisas daqui de dentro? Eu acesso essas coisas daqui de dentro usando o ponto. Como se fosse para acessar um membro de uma estrutura em C.
que vocês estão acostumados, tá? Aqui está guardando a referência numa variável. Então, vamos lá. Eu não sei nem se está nos slides para frente, mas provavelmente está no slide de polimorfismo, mas eu já vou adiantar para vocês. Existe o tipo estático e o tipo dinâmico. O tipo estático é esse tipo aqui. É o tipo que define a sua variável. E o tipo dinâmico é o tipo do objeto. Então, o tipo estático ele é responsável por definir a interface. O que pode ser acessível. E o tipo dinâmico ele é responsável por definir o comportamento. Tá? Como não fui eu que fiz os slides, eu não sei exatamente como que isso está lá no slide de polimorfismo. Mas chegar lá eu vou tratar desse assunto. Mas só para explicar para vocês. Aqui eu estou falando que a minha variável, minha conta, que a variável minha conta, ela é do tipo estático conta. Então significa que toda vez que eu escrever minha conta ponto alguma coisa, eu só consigo acessar as coisas que são visíveis em conta. Tá? E o que eu estou fazendo nessa linha 4 aqui? Eu estou criando um objeto. Então, para fazer uma analogia com C, é analogia, tá, gente? Não é exatamente a mesma coisa, não. Para fazer uma analogia com C, é como se eu estivesse dando um malloc na conta e retornando a referência, não é o endereço, eu estou fazendo analogia, tá? Eu estou retornando a referência desse objeto criado e estou salvando a referência nessa variável. O que variáveis não primitivas salvam? Alguém sabe? Baseado no que eu acabei de falar, né? Referência, perfeito. É essa a resposta aí, Alexandre. Então, variáveis que não são do tipo primitiva, elas guardam a referência para um objeto. Tá? E o que é uma referência? Para fazer analogia com C também, só porque vocês já estão acostumados com C, uma referência ela é um endereço para um objeto válido. Tá? Então significa que eu não aponto, tá? É até complicado dar aula meio online aqui, sim, porque vocês não estão vendo os gestos que eu estou fazendo, tá? Mas é assim, é como se eu estivesse apontando sempre para um objeto válido, entendeu? Então eu não posso apontar para qualquer lugar da memória. Eu tenho que apontar necessariamente para um lugar que tem um objeto. Por isso a gente chama referência, tá? E não apontador. Do ponto de vista de implementação da linguagem, ele é feito como apontador. Tá? Mas isso não interessa para vocês. Então, falar assim, estou livre dos apontadores. Não, você não está livre dos apontadores. Você só não tem que tratar mais com aquele rigor que você fazia em C. Mas eles estão aqui presentes. Só que agora com o nome de referência. Porque agora ele não pode apontar para qualquer lugar da memória mais. Ele só pode apontar para um lugar que tem um objeto. Tá? Então, não posso apontar para um lugar genérico. Ele tem que apontar para um lugar que tenha um objeto. Tranquilo? Então, variáveis do tipo não primitivo, vou até escrever aqui, ó, não primitivo, variáveis do tipo não primitivo sempre guardam uma referência para um objeto. Tá? Sempre. Então, vamos lá. Peraí, que alguém fez alguma pergunta aqui. Eu posso chamar new quantas vezes eu quiser? Pode. Então, por exemplo, aqui ó, foi chamado 3 vezes. Um new para criar essa conta, um new para criar essa conta e um new para criar essa conta. Tá? Então, assim, pode chamar quantas vezes você quiser. Tem jeito de limitar? Não. Tá? Tem jeito de impedir que mais de N objetos sejam criados? Tem. Mas impedir de virar e falar assim, cara, você só pode chamar o new 3 vezes, isso não tem jeito não. Tá? O que pode fazer é o seguinte, você controlar a criação dos objetos e falar que depois de 3, por exemplo, levanta exceção. Aí você não consegue criar o objeto.
Isso tem jeito. Mas impedir do cara usar nil várias vezes não tem como não. Bom, deixa eu ver mais comentários aqui. Não, o restante aqui já foi respondido aqui. Tá bom? Então vamos lá. Olha só o que está sendo feito aqui. O cara criou um objeto chamado conta, tá? Peraí, deixa eu ver o comentário ali antes de eu falar aqui. Leandro, no caso do new conta, a referência salva é a relação à classe se comportando com objeto? Não. Não é a classe se comportando como objeto, não, porque a classe nunca se comporta como objeto. Tá? É a referência para um objeto daquela classe. É o objeto mesmo. Tá? Não tem a ver mais aqui com a relação da classe, não. Por exemplo, aqui, ó, em conta, poderia ser uma conta corrente. Entendeu? Conta corrente não é um tipo de conta? Então poderia. Então, ele não necessariamente está associado com a conta. Ele está associado com a conta, não, com a classe. Ele está associado com o objeto mesmo. Tá? Não tem que ser com a classe que está aqui, não. Pode ser outra. O objeto feito a partir da classe? Sim, o objeto feito a partir da classe. Objetos são sempre construídos a partir de classe. Mesmo que você não crie uma classe, quando você instancia, é criada uma classe anônima. Mas isso é assunto bem para frente. Nem sei se eu vou falar esse ano. Tá? Chama Anonymous Class. Tá? Mas um objeto é sempre a partir de uma classe. Não tem jeito de criar um objeto que não seja a partir de classe. Ok? Então, olha só o que ele está fazendo aqui. Ó. Criando um objeto chamado conta. Tá? Ah, vamos fazer nosso desenho de memória aqui. Eu adoro fazer desenho de memória. Olha só o que está acontecendo. Na linha 3, vou começar da linha 3, exatamente igual está aqui. Ó. Na linha 3 foi criada uma variável chamada minha conta. Para quem lembra das aulas de C, já sabe até que cor que eu vou usar aqui agora para escrever minha conta. Alguém sabe que cor que eu vou usar aqui? Para quem lembra das aulas de C? Laranja, isso, laranja, tá? O nome da variável eu coloco de laranja. O valor eu coloco de roxo, tá? Então é o seguinte, linha 3. Foi criada uma variável chamada minha conta, então ela foi parar em algum lugar da memória, e ela é de que tipo? Do tipo conta, beleza. Tá? E o que tem nela? Uma referência, mas uma referência para onde? Então, mas que objeto? Olha só, na linha 3 não tem nenhum objeto. Então não tem nada? Nada não pode ter. Nulo, nulo. Tá? O que acontece? Não tem jeito de não ter nada. O mínimo que eu esperava de resposta era lixo. Tá? Porque não tem jeito de não ter nada. É um lugar na memória. Aquilo ali não tem um vórtex ali. Entendeu? E some as coisas que estão lá. Então, assim, o mínimo que tem que ter lá é lixo. Mas no caso aqui, ele é uma referência. Uma referência ele não pode apontar para o nada. Tá? Porque eu falei com vocês que uma referência ela tem que apontar para um objeto válido. Ela não pode apontar para qualquer lugar da memória. Então, já que ela não está apontando para nenhum objeto, ela é nula. Bom? Tranquilo? E aí ela foi parar em algum lugar da memória. O que acontece? Eu vou usar aqui só
Nem vou salvar, tá? É só para mostrar para vocês que é o seguinte, ela vai parar em algum lugar da memória. Tá? Não tem a possibilidade de ela não parar na memória. Então, a sua variável ela tem um nome, ela tem um tipo, ela tem um valor e ela foi parar em algum lugar da memória. Tá bom? Mas no caso eu não vou colocar nada aqui. Tá? E a gente não usa esse conceito aqui em orientação a objeto, não. Então, muito difícil escrever o número da memória aqui. Mas vamos lá. E aí o que acontece? Linha 4. Quando ele executou a linha 4, olha só o que ele fez. Ele criou um objeto, agora ele criou, tá? Agora tem objeto. Ele criou esse objeto ele foi parar em algum lugar da memória, ele não tem nome, tá? É só um cara vagando aqui. Eu dou o nome que eu quiser para ele, entendeu? Ô Zé, objeto Zé, entendeu? Para quem assistiu aquele desenho Soul, todo mundo lá é Zé. Quem não assistiu, assiste, que é bem legal, tá? Mas vamos lá. Acabou a referência aqui para animações. Então é o seguinte, esse objeto que foi criado aqui em cima, ele é do tipo conta. Tá? Então tá aqui, ó, azul. Ele é do tipo conta. E ele foi parar em algum lugar na memória. Só que ele é composto de 4 coisas aqui também, ó. Quais são essas 4 coisas? Número, que é do tipo inteiro. Dono. Deixa eu fazer os laranjas tudo. Saldo. E limite. String. Tá, então aqui, ó. Fui e criei. Tô nessa primeira parte aqui, ó. Tá? Deixa eu fazer um risco aqui. Tô aqui, ó. Só fiz esse primeiro pedaço. Então, dei 1000 na conta e ele fez isso aqui. Não vou colocar os valores, não me interessa aqui não. Tá? E aí é o seguinte, quando ele volta com a referência. Então, ele volta com a referência para esse cara aqui. Ó. E ela foi salva onde? Em minha conta. Então, esse cara aqui agora deixou de ter nulo e ele passa a ter uma referência para esse objeto. Tá? Então, é isso que está acontecendo aqui na linha 4. Aí depois, na hora que chega na linha 6, olha só o que ele está fazendo. Ele está indo na variável minha conta, então ele está indo nessa variável, ele não está chegando aqui no objeto, não. É porque tem gente que acha que ele chega aqui, ó, pá, direto nesse cara. Não existe isso. Tá? Você só acessa um objeto através de uma referência para ele. Se você perder as referências para ele, ele fica vagando. Quem já assistiu Divertidamente? Quem já tiver assistido Divertidamente, é o seguinte, caiu lá naquele poço lá no meio, entendeu? Não é que o negócio não existe. Ele existe, mas ele está inacessível. Então o que acontece? Não, esse filme é bonito mesmo. E cai uma cebola no olho da gente, né, assistindo ele. O que acontece? O objeto, ele tem que ter uma referência para você chegar nele lá. Tá? Se você chegar aqui, ó, e apagar a referência dele, esse cara aqui caiu lá naquele poço lá do esquecimento do negócio. Porque ele não deixou de existir. O objeto, ele tá aqui, ó. Só que ele foi parar lá no meio do poço lá. Então, você só consegue acessar objetos através de referências.
Então, deixa eu refazer meu desenho aqui. Ixi, como é que refaz de novo? Aqui, ó. Então, deixa eu refazer meu desenho. Você não vem direto aqui no objeto. Não existe isso aqui. Tá? Você só acessa o objeto através de uma referência. Então, olha só. Você foi na referência minha conta. Então, você veio nessa variável aqui primeiro. Seguiu o link dele, por causa da referência, e acessou dono. Na hora que você acessou dono, o que que você veio e colocou aqui? Você colocou Maria aqui, tá bom? Isso, exatamente. O Bing Bong lá deu free na referência dele. Então, o que acontece? Aqui, para ser bem rigoroso com o desenho, não tinha necessidade não, mas só para ser mais rigoroso, aqui ó, tem uma string, o valor dela é Maria, tá? E esse cara aqui referencia ela. Opa, esse aqui referencia ela. Tá bom? Porque aqui, ó, o dono, voltar aqui, o dono é um objeto. Tá vendo aqui, ó? Ele não é um tipo primitivo. Então, aqui tem uma referência para um objeto. Então, vamos lá. Voltando aqui. Então, sendo bastante rigoroso, é assim que fica na memória. Criou um objeto do tipo string, cujo valor é Maria, e a referência para esse objeto foi salvo aqui no dono, tá bom? E aí depois, ele colocou o saldo com o valor de 1.000 dinheiros. O saldo com o valor de 1.000 dinheiros. Vou colocar aqui embaixo. E depois imprimiu, tá bom? Então é assim que as coisas elas são organizadas, tá, gente? É assim que fica na memória. Então, você nunca acessa um objeto sem ser através de uma referência. Então, no caso aqui, ó, não tem nenhuma referência para o saldo, porque ele é um tipo primitivo, tá, o Alexandre? É por conta disso aqui, ó, de quem modelou esse slide aqui, ó. Se o double fosse com D maiúsculo, aí era uma referência. Como o double é com letra minúscula, então ele é um tipo primitivo. Tá? Então, aqui nele... Opa, peraí, tá? É no outro negócio. Aqui nele tem o próprio valor, tá? E não a referência para o objeto. Por que string é referenciado? Porque string não é um tipo primitivo. Só por isso. Aqui, ó, eu coloquei isso em algum slide aqui, ó. Aqui, ó. Bom? É uma classe? É uma classe aqui, ó. Tipo primitivo é isso aqui, ó. Int, double, float, char e por aí vai. Tá? Se tiver com a letra maiúscula, double com D maiúsculo, aí é a classe. Aí sim, no meu desenho, eu teria que ter uma outra coisa. Então, olha só o que vai acontecer. Assunto de Garbage Collector, eu já até citei em aulas para trás. O que vai acontecer? A única referência que existe para essa string Maria aqui não é essa conta? Então, se eu perder essa referência aqui, ó, tá? Esse objeto fica vagando, consequentemente esse objeto fica vagando. Então, na hora que essa conta aqui cai no poço do esquecimento, ele leva essa string junto. Tá bom? Eles vão de mão dada para o poço. Tá? E aí, na hora que precisa de memória, o que ele faz? O primeiro a eliminar são esses dois caras aqui. Eles vão juntos pro incinerador. Já é referência para outro desenho. Tá bom? Mas todo mundo pegou a ideia? É porque isso aqui, ó, tudo que eu estou falando, isso aqui não é muito diferente do que a gente viu em C, não. Só que eu estou mostrando para vocês que isso existe também em orientação a objeto. Então a pessoa vira e fala assim, nossa, agora eu estou programando outra coisa. Tem nada a ver, tudo que você aprendeu é usado. Só que a maneira de organizar é que é diferente.
entendeu? Muda a parte de organização, de proteção, é isso que muda. Mas todos aqueles conceitos que você aprendeu em C, eles existem aqui. As coisas, elas estão na memória, elas têm referência, que seria um paralelo com um apontador e por aí vai. Tá bom? Então, assim, isso aqui era mais uma revisão para lembrar vocês dessas coisas aqui em C e para a gente fazer uma revisão de orientação a objeto, tá bom? E aí é o seguinte, e o que são os métodos? Os métodos, eles já são as funções do C lá. É onde estão as ações, que são as operações sobre os atributos. Então, quem é que mexe? Deixa eu voltar aqui. Quem é que mexe no saldo? Não deveria ser isso aqui, não. Deveria ser um método para mexer nesse atributo. Tá? Por isso que eu falei com vocês que raríssimos são os casos onde eu faço acesso diretamente ao atributo. Em geral, não é assim. Tá? Quem manipula os atributos são os métodos. Então, não deveria ter isso aqui, não. Deveria ter um método para alterar o saldo. Não mexer no saldo. Você foi lá e meteu a mãozona e falou assim, ah não, meu saldo agora é 1 milhão. 1,5 milhão. Ganhei na Fazenda ou no Big Brother. Pronto, meu saldo agora é 1,5 milhão. Entendeu? Então, assim, você não pode ir lá e mexer no saldo direto, não. Tá? E é isso daqui que esse slide está falando. Então, olha aqui, ó. A maneira correta é isso aqui. Se você quer mexer no saldo, você tem que ter uma operação que saca e uma operação que deposita. Não é ir lá e meter a mãozona igual tá aqui, ó. Vai lá e mete a mão cheia de dedo aqui no saldo e altera o saldo. Não é assim, não. É através de um método. Tranquilo? Então, quem opera sobre os dados são os métodos. Só que agora, dado e método tá todo mundo junto dentro do objeto. Lá em C, dado era uma coisa que ficava nas structs e os métodos eram outra coisa, que eram as funções que operavam. Então, eu tinha que passar, inclusive, o endereço da estrutura para eu poder trabalhar em cima dela. Aí aqui está todo mundo junto. Tá? E aqui a parte de deposita, tá? A parte de tratamento de erro eu já citei em aulas para trás, né? Mas a gente vai ver com mais carinho e tudo. Isso aqui mexendo no dono, o saldo, que não deveria ser assim, saca R$200, deposita 500 e por aí vai. Só exemplo, né? De chamada de métodos. Como você faz um método aqui que diz se conseguiu sacar ou não, tá? Isso aqui não é a maneira mais elegante, não. Funciona? Funciona. Mas a maneira mais elegante de fazer isso aqui é você mandar sacar. Se não tem dinheiro, levanta uma exceção. Fala, filhão, não tem dinheiro. Tá? Porque não é, a operação não é sacar e medir se sacou. Não é isso. Entendeu? Tá vendo? Não é assim, saca e medir se conseguiu sacar. A operação é saca. Então, se você chamou a operação de saca, você espera que saque o dinheiro. Não é para retornar se conseguiu ou não. É para se executar, é porque sacou. E aí não conseguiu sacar, levanta uma exceção. Exceção. Você não tem dinheiro. Tá? Não é retornar ou não conseguir sacar. Entendeu? Não é isso. Só para relembrar, nesse caso seria um throw new exception. Exatamente. Qual seria a exception? Provavelmente seria uma classe sua que estenderia runtime exception, tá? E essa classe sua seria, por exemplo, saldo insuficiente exception. Provavelmente seria sim uma modelagem mais adequada. Tá? Por quê? Porque é uma exceção que acontece em tempo de execução, tá? Baseado no comportamento do usuário, e é uma exceção que tem a ver com a questão do saldo, entendeu? Aí você teria que criar essa classe? Sim, você teria que criar essa classe. Você criaria uma classe chamada saldo insuficiente exception,
que estende runtime exception. Tá? Ou que estende exception também, não tem nenhum problema não. A questão é só se ela é anunciada ou não anunciada. Eu já falei isso com vocês, tá bom? Vamos lá. Então tá aqui um modelo da sua classe conta, os seus atributos, tá? Aqui está todo mundo público, esse maisinho aqui significa público, acho que está em algum slide aqui para frente. E aqui as operações de sacar e depositar. Tá bom? O que mais? Método com retorno. Qual que é o método com retorno que eu não estou vendo aqui? Não estou vendo nenhum método com retorno aqui não. Está escrito aqui, ó, métodos com retorno. Meu programa pode manter na memória não apenas uma conta, mas como mais de uma. Tá, isso aqui é o que eu falei com vocês, né? Só você ir dando new, né? New conta, new conta. Então a variável minha conta aqui tem uma referência para esse objeto e a variável meu sonho tem uma referência para essa outra conta aqui. Quanto que é esse dinheiro? 1,5 milhão, ó, tá vendo? É alguém que já estava antenado aí nos prêmios dos reality shows aqui, ó, tá? Bom? Mas eu acho que esse título aqui não está casando, não. Mas vamos lá. Objetos são acessados por referência. Já falei isso com vocês. Tá? Olha só. Tem uma frase aqui da Virginia, alma caridosa aqui. Tá? É parecido com ponteiro. Qual que é a diferença de referência para ponteiro? Sempre aponta para o endereço válido. Eu entendi sua resposta, tá, Ava? Mas eu vou melhorar ela. Porque um endereço é sempre válido, tá? Mesmo que não tenha nada lá, assim, tem um lixo lá, ele é válido. Mas eu entendi sua resposta. Ele sempre aponta para um objeto válido, tá? O lugar que ele está apontando tem um objeto lá. É isso daí que é uma referência. Ou então ele aponta para lugar nenhum, tipo nulo, né? Nulo ele não está apontando para nenhum lugar. Mas se ele não aponta para nulo, ele aponta para um objeto válido. É isso a diferença de ponteiro para referência. E outra coisa, referência não aceita aritmética, ponteiro aceita. Entendeu? Então, se eu tenho um ponteiro, eu posso pegar um ponteiro e fazer mais 3. Tá? Isso aqui é aritmética de ponteiro. Eu não posso fazer isso com referência. Tá? Referência não existe aritmética de referência. Então, eu não posso pegar uma referência e fazer assim, mais 3. Não pode. Tá bom? Ô Alexandre, referência é muito mais que ponteiro. Para falar a verdade, eu gosto mais de ponteiro. Eu tenho mais liberdade. É claro que mais poder, mais responsabilidade. Vocês já sabem disso. Já assistiram Homem-Aranha. Então, se você usa ponteiro adequadamente, é muito bom. Agora, se você não sabe usar ponteiro, o negócio é ficar tomando um segmentation for cara fora 5 minutos antes de entregar o trabalho e não ter nenhuma exceção falando do tipo assim, no point exception para te ajudar, aí realmente é complicado. Mas eu gosto mais de ponteiro do que de referência. Tá? Gosto muito mais. Sabendo manipular ponteiro adequadamente, ele é só alegria. Tá bom? Então vamos lá. Objetos são acessados por referência, já falei aqui com vocês, né? Vamos ver aqui, qual é o resultado do código acima? O que aparece ao rodar. Então vamos lá. O cara criou uma conta, colocou 100 dinheiros lá. Então eu estou assumindo que a conta começa como 0, né? Então beleza, colocou 100 dinheiros lá. Aí C2 e C1 referenciam agora o mesmo objeto. Ele não criou uma cópia do objeto, tá? Ele criou uma cópia da referência. Todos os dois referenciam o mesmo objeto, tá? Só tem um objeto, esse conta aqui, ó. Não tem dois. Não tem 2.000, não tem dois objetos. Aí foi lá e colocou 200 dinheiros. Então agora você tem 300 dinheiros nesse objeto. Então C1.saldo imprime o quê? 300. E C2.saldo? 300 também, tá? Porque o saldo está no objeto, não na referência. Bom?
Vamos ver aqui. Objetos são acessados por referência, a gente já está nesse assunto. Para saber se dois objetos têm o mesmo conteúdo, você precisa comparar o atributo por atributo. E aí veremos uma solução mais elegante para isso, tá? Isso é coisa bem mais para frente. E se quisermos ter um método que transfere dinheiro entre duas contas? Olha só como que a gente faria em C, tá? Eu crio um método que recebe dois parâmetros, o conta 1 e conta 2, tiro o dinheiro de um e ponho o dinheiro no outro. Tá? Era assim que eu faria, se eu fizesse em C. Agora, orientado a objeto, não. Orientado a objeto, você tem que ter em mente que é o próprio objeto que modifica ele ali, a própria classe. Tá? Então, quem tem controle do saldo é o próprio objeto. Então, significa que eu ponho e tiro dinheiro da minha conta. E aí eu ponho e tiro dinheiro com a outra conta. Então, se eu quiser transferir dinheiro de uma conta para outra, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sacar de uma e depositar na outra o mesmo valor. Tá? É assim que eu faço. Então, aqui, ó, transfere. Observe que é o seguinte, eu já estou em uma conta. Então, eu estou na conta A. Vamos dizer assim, ó, eu estou na conta A. E aí eu fui e recebi a conta B. Vou chamar aqui de B. Tá? Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou ver se eu conseguir sacar esse dinheiro. Tá? Lembrando que o correto aqui seria levantar a exceção. Então, eu vou tentar sacar esse dinheiro da conta B. Se eu não conseguir, eu não ponho na A, é óbvio. Agora, se eu conseguir, aí eu deposito na A. Tá vendo? Então, assim, quem tirou o dinheiro da B foi o A? Essa é a pergunta que eu estou fazendo para vocês. Quem tirou o dinheiro da B foi a A? Leandro, você pode explicar a diferença entre o código da classe e o código do método? O método fica dentro da classe, tá? Não tem diferença não. Aqui, ó, esse código aqui, ó, do método, tá dentro da classe. Não sei se é nesse contexto que você perguntou, mas tudo que a gente viu aqui tá dentro da classe. Tá bom? Então, voltando aqui, ó. Então, foi o próprio B. Quem retirou o dinheiro da conta do B não foi o A. O A não pode ir lá e meter a mão no B e tirar, não. Tá? Como eles são da mesma classe, ele até poderia fazer isso. Mas ele não fez, porque isso aqui está sendo feito da maneira como deveria ser feito mesmo. Então, o que ele fez? Ele foi lá, tá? E... Não, eu falei A e B aqui, mas eu estava usando o sentido errado. Ele tira do A e transfere para o B, tá? Eu estava usando o tempo todo como se ele tirasse do B e colocasse no A, mas vamos lá. Então é o seguinte, voltando à pergunta. Quem tirou o dinheiro do A? Não foi o B, foi o próprio A, entendeu? Então o A tira e quem coloca o dinheiro no B? O próprio B. Você pode ver que ele não foi lá e mexeu no saldo. Ele não fez isso aqui, ó. Ele não fez isso, ó. Destino.saldo mais igual valor. Ele não fez isso, tá? Isso daqui seria o A mexendo no B, tá? Mas não foi isso aqui que ele fez. O que ele fez? Ele falou B, que é o destino, né? B, se deposita tantos dinheiros aí. É o tanto que saiu do meu. Tá? Então, não foi o A que mexeu no B. O A tirou dele e falou, B, se coloca tanto dinheiro. Tá bom? Então, não é um que fica futricando no outro objeto. Tá? Não é que você não possa fazer. A gente vai ver aqui que a gente pode fazer, mas o ideal é que seja feito através dos métodos. Tá? Mas se tem coisa que você quer fazer e não deixar visível para o outro, talvez você possa fazer direto nos atributos. Bom? Mas esse exemplo aqui está muito bem feito. Tirando o fato das exceções,
porque no contexto desse slide aqui não viu exceções ainda, ele está bem modelado. Mas se a gente tivesse que fazer, a gente faria bonitinho de levantar uma exceção, tá bom? Vamos lá. Quando passamos uma conta como argumento, o que acontece na memória? Será que o objeto é clonado? Vocês já sabem a resposta para isso. Ele clona o objeto? Então, na verdade, o que ele faz é criar uma cópia da referência. Então, você passa a ter duas referências para o objeto. Tá? Então, ele copia a referência. Em Java, toda passagem de parâmetro é por valor. Tá? Vocês têm que lembrar isso lá de quando eu falei em C. Significa que você chama uma função, no caso aqui em orientação objeto é método, você chama, o que ele vai fazer? Ele vai copiar os seus argumentos para os seus parâmetros. É sempre cópia. Sempre. Ele nunca vai copiar o seu objeto, ele vai copiar a sua referência. Então, no caso aqui, ele vai passar a ter duas referências. Tá bom? Vamos ver a segunda bolinha. A passagem de parâmetro funciona como uma simples atribuição com o uso do igual. Copia o valor da variável, que no caso a variável é uma referência, né? Então copia o valor da variável, que é uma referência, consequentemente copia a referência, tá? Vamos ver a próxima bolinha. Valor, um endereço, uma referência, nunca um objeto. Por isso não há cópia de objetos aqui. Tá, é o que eu acabei de falar. Beleza. Continuando com o atributo aqui, só para a gente poder finalizar nossos últimos minutos aqui. Tá? Aqui eu tenho 5 atributos. Número, dono, CPF, saldo e limite. Nós já vimos que o correto seria começar com private. Tá? Mas nesse contexto aqui, não falou de atributo de visibilidade. Tá? Mas eu já falei com vocês, então vocês já sabem. Então seria private aqui. E o que ele está fazendo aqui? Ele está inicializando os atributos. Tá? Porque se eu não inicializar os atributos, ele coloca um valor default. Tá bom? É isso aqui que esse slide está falando. Deixa eu ler o que o slide falou aqui. As variáveis do tipo atributo, diferentemente das variáveis temporárias, recebem um valor padrão. No caso numérico é 0, no caso de boolean é false, e no caso de referência é null, tá? E para valores default? Nem entendi essa pergunta aqui. E para valores default? Sei lá, o que você seus atributos podem ser referência para outras classes, sem nenhum problema. Isso aqui é referência para outras classes. Já está usando esse exemplo aqui, que está aqui desde o início. Porque string é referência para outra classe. Tá? Que mais? Né? Aqui está falando de client, referência e por aí vai. Mas e se dentro do meu código eu não desse esse new cliente e tentasse acessá-lo diretamente? Então, seguinte, não dei o new no cliente, não tem esse titular aqui, ó. O que vai acontecer? Significa que esse titular aqui tem null. Tá? Como ele tem null, quando você tentar acessar um atributo de null, ele vai falar null point exception. Eu tenho quase certeza que é esse o nome da exceção. É porque eu misturo o nome das exceções entre C# e Java. Então, se eu falar em algum momento aqui, quando eu estiver falando de Java, uma exceção de C#, ou se eu estiver falando de C#, alguma exceção de Java, vocês me corrijam na hora, porque eu misturo o nome das exceções dos dois. Mas eu tenho quase certeza que em Java chama null point exception. Deixa eu conferir aqui. Isso. Não, se bem que aqui ó, null point exception, tá? Beleza. Tá até aqui no próximo slide, nem precisava de eu consultar na internet. Tá? Então é o seguinte, quando eu tenho uma referência
que não foi inicializado, então eu não coloquei nada lá, é null. Tá? Eu tinha falado isso aqui também, né? Tenho quase certeza que eu tinha aqui quando estava null. E aí ele levanta esse null point exception aqui, que seria quase você tomar um segmentation fault na cara, tá? Porque quando a sua variável é nula em C, você vai tentar acessar o endereço zero. E tentar acessar o endereço zero faz parte de um segmento que não pertence ao seu programa. Consequentemente, você toma um segmentation fault, provavelmente 5 minutos antes de entregar o trabalho. Tá? Então é isso aqui por hoje, gente. Vou finalizar, né? Porque aqui não tem mais nenhuma informação útil, tá? Isso daqui já tem a ver com o ML. A gente vai ver o que significa esse símbolozinho aqui, ó, na próxima aula. Bom? Mas é isso aí. Alguém tem alguma dúvida? Beleza, então. Então é isso. Era o que eu esperava passar para hoje. E aí, na aula de quarta-feira, nós vamos finalizar esse slide aqui da aula 13. E aí, vocês vão ver que no finalzinho desse slide aqui, tem uns exercícios para fazer de um ML. E eu, Leandro, tá? Eu, Leandro, não costumo usar o ML. Bom? Não costumo. Não estou falando que vocês não devam saber, não. Tá? Senão, até porque não estaria sendo ensinado aqui. Mas as coisas que eu costumo fazer, eu não uso o ML. Até porque eu fico mexendo nas minhas coisas de doutorado e fico me divertindo com o sistema embarcado aqui, com VHDL, com controlador, com essas coisas que traz meu divertimento aqui e eu não fico fazendo o ML para essas coisas. Então eu não tenho um programa bom para indicar para desenhar o ML, não. Eu acho que aqui tem um jeito de você criar os UMLs aqui. Tem uma ferramenta, alguma coisa aqui relacionada no NetBeans, que num passado não muito distante, eu lembro que eu cheguei a usar. Sabe? Mas eu realmente não sei indicar um programa. Só estou avisando vocês, porque vai chegar no final da aula de quarta-feira e vocês vão ter que criar uns diagramas UML. Ah, professor, qual programa você usa para fazer diagramas UML? Uso nenhum. Ah, então eu não sei indicar um legal. Talvez tenha, mas eu não sei indicar nenhum, tá bom? Não faz não, você tem que fazer. Whiteboard, vamos ver aqui. Nenhum desses desenhos que estão aqui tem a ver com isso não, né? Mas talvez tenha coisa relacionada, tá? Mas só falando com vocês que eu não tenho um programa bom para indicar. Se você quiser fazer o desenho do seu diagrama UML no Paint, ótimo, porque se eu tivesse que fazer hoje, provavelmente eu faria no Paint. Não, você não entendeu o que é o ML ainda, porque é a aula que vem, Ava. Eu só estou falando porque no final da aula 13, tá, que eu não terminei, vou terminar na quarta-feira, tem exercício de UML. Não falei o que é o ML ainda. Eu estou falando que no final da aula de quarta-feira tem exercício de UML. Como são poucos exercícios de UML, eu, Leandro, faria no Paint. Se eu tivesse que fazer muitos exercícios de UML, eu iria procurar um programa para desenhar o ML. Como são poucos, eu faria no Paint, então eu não tenho um programa bom para desenhar o ML. Vou falar na quarta-feira, tá bom? Só falando com vocês, adiantando um pouquinho, porque faz parte da aula 13, para quem tiver em dócil e já começar a olhar os slides, vai ver que tem isso aqui.
Aí vai chegar às vezes não vai nem esperar terminar a aula de quarta-feira. Professor, qual o programa que você usa para desenhar o ML? Paint. Beleza? Então é isso, gente. Quarta-feira eu vejo vocês novamente. Não esqueçam de preencher o formulário. Se tiver alguma dúvida, qualquer coisa, é só mandar um e-mail. Beleza? Então até mais, gente. Até quarta-feira. Vou subir o vídeo aqui para vocês.